Graça e paz, meus irmãos da Jubac, estamos aqui mais uma vez reunidos através desse meio aqui para estarmos fazendo mais um da nossa série de devocionais aqui da Jubac. É uma alegria estar fazendo esse trabalho com vocês e ter vocês participando também alegra muito o nosso coração. Antes de começarmos, nós vamos estar orando, entregando a Deus nosso devocional aqui, nosso momento de estudo e de louvor ao nome dele. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, em nossas vidas, Pai, que se faz presente a cada dia, Senhor. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor esteja aceitando o nosso momento de louvor aqui, Senhor, e o Senhor esteja na direção desse momento de devocional, Pai. O Senhor esteja falando conosco através da Tua Palavra, Senhor. Abre o nosso coração e nossa mente, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós na Sua Santa Escritura, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Agora, no nosso momento de reflexão, no nosso momento de devocional aqui, de estudo da Palavra de Deus, nós vamos estar refletindo brevemente num texto que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 5. Eclesiastes 12, 5. Peço que vocês estejam acompanhando aí. Diz o seguinte a Palavra de Deus. Lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Antes os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Verso 4. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a mandoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Então, antes da gente adentrar ao que a mensagem do texto quer nos dizer, o que esse texto está trazendo para nós aqui, nós vamos fazer uma breve introdução acerca do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele foi escrito em 935 a.C., pelo rei Salomão, ali um dos livros que Salomão escreveu, junto ali com Provérbios, Cantares e alguns salmos. Também, o objetivo de Salomão ao escrever esse livro é instruir o povo de Deus, e podemos dizer que especialmente aos jovens. Salomão, ali no final de sua vida, já estava bastante velho, bastante idoso já, e ele, com todo o seu poder ali, olha para trás, observa a vida e passa a trazer conselhos aos mais jovens, àqueles que vão ficar quando ele partir, falando um pouco sobre o sentido da vida. Ele que foi um rei poderoso, o mais poderoso de seu tempo, que tinha mais riquezas e viveu de forma mais luxo, por assim dizer. Então ele, tendo tudo no mundo, vai parar e aí, como ele vai dizer no começo de Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, diante disso, Salomão vai discorrer em Eclesiastes, como ele fez em Provérbios falando sobre sabedoria, ele vai estar falando em Eclesiastes sobre o sentido da vida. Que sentido, qual o sentido de estarmos aqui, por que estamos aqui, de que forma devemos viver. E especialmente no capítulo 12, no capítulo que nós acabamos de ler, ele vai falar um pouco sobre como deve ser a vida daquele que teme ao Senhor. Então ele vai trazer um conselho de que, como a gente viu aqui no verso 1 do nosso texto, ele vai dizer, busquem ao Senhor enquanto vocês são jovens. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Esse versículo é bem conhecido. E aí ele vai dizer, façam isso, lembrem do Senhor. Então, sirvam a Deus durante sua juventude, antes que venham os dias difíceis. E dias difíceis, como a gente vê aqui no texto, ele está falando da velhice. Então, ele já estando velho, já tendo vivido toda a sua vida, vai falar que agora, no tempo que ele vive, são tempos difíceis e que aconselhando a mim e a você a estarmos servindo ao Senhor enquanto nós temos o vigor, enquanto nós temos saúde para fazê-lo da melhor forma possível. No momento em que se encontra na velhice, não é impossível, mas certamente existem algumas dificuldades, existem mais limitações para estar servindo ao Senhor. E no restante do texto ele vai estar descrevendo o porquê que a gente deve buscar servir o Senhor agora. No verso 2 ele vai dizer, busquem ao Senhor, como ele falou no primeiro versículo, servir ao Senhor na sua juventude, antes que o sol e a lua e as estrelas, antes que se escureçam, o sol e a luz e a lua e as estrelas. Então aqui ele está falando sobre antes que sua visão se torne ruim, antes que você tenha alguma cegueira, que provavelmente é algo que ele já estava passando por ser de idade avançada. O versículo 3 continua até o versículo 5, ele descrevendo as dificuldades que surgiram para ele quando ele alcançou certa idade. Então ele vai continuar dizendo, verso 3, quando os homens andarem encurvados,
quando os moedores pararem por serem fracos, os moedores, ele está falando dos dentes, quando os dentes caírem. E resumindo até o verso 5, ele vai estar trazendo as dificuldades físicas que nós vamos ter ao alcançarmos determinada idade. E que certamente isso vai dificultar o nosso serviço. Nós não poderemos servir ao Senhor com tanta intensidade, com tanto vigor como na nossa juventude. E Salomão, ele se preocupa em trazer esse conselho para mim e para você devido à brevidade da nossa vida. Nossa vida é que nós sabemos que estamos aqui de passagem, nós nascemos, nós crescemos e um dia nós vamos morrer. E esse intervalo de tempo entre nascer e morrer, a palavra de Deus vai dizer que esse período é muito curto, que esse período que nós vivemos agora é um período passageiro e que depois sim nós vamos estar vivendo eternamente, como a gente viu no devocionais passados, vivendo eternamente com o nosso Deus, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. E aí Salomão ele vai dizer, olha, procurem servir ao Senhor enquanto vocês são jovens, porque essa vida passa rápido e antes que venham os dias de velhice, os dias de cansaço, os dias de dificuldade. E a palavra de Deus vai estar nos trazendo em vários momentos, vários textos, falando acerca da brevidade da vida, falando que a vida do homem é passageira e passa muito rápido. E a palavra de Deus traz isso com o intuito de falar para mim e para você que nós devemos servir ao Senhor hoje, neste momento, porque a vida passa rápido. E no piscar de olhos já se passaram anos, décadas, e aí vai chegar o tempo em que a gente não vai conseguir mais servir ao Senhor da melhor forma por causa das nossas condições físicas, das nossas limitações. E a palavra de Deus vai dizer isso em vários momentos, em Salmo 90, 5 e 6, vai dizer, arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. É assim a nossa vida, como o salmista está dizendo aqui. Tiago, na sua epístola, vai continuar dizendo, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Então aqui está dizendo que a nossa vida é como, em algumas versões vai trazer aqui vapor. Nossa vida é como vapor, que aparece ali e logo ele se dissipa, logo se acaba. Então, em vários outros textos da palavra de Deus, nós vamos ver as escrituras falando que a nossa vida aqui na Terra é por um curto momento. Hoje a gente pode parar e olhar para o nosso passado. Há pouco nós tínhamos 12, 13 anos, quando você vai ver, você já tem 20, 25. E com o passar do tempo, as limitações aparecem. Você com 17, 18 anos, você pode sonhar em ser um jogador de futebol, mas você com 40, com 45, já não tem mais condições de fazer isso. Ou pode até ter, mas é muito raro. Você com 45, você pode sonhar em trabalhar em 2, 3 empregos e tentar ganhar um bom salário, mas você com 80, com 90 anos, já não tem mais essas mesmas condições. Então a nossa vida, ela passa rápido e as limitações, conforme ela passa, vão crescendo a cada dia mais. Nossas limitações físicas. O conselho aqui de Salomão é que nós possamos aproveitar esse tempo de agora, de juventude e de vigor, para servir ao Senhor com tudo que temos, com todo o nosso vigor, buscar o reino de Deus. E o próprio Jesus vai estar falando isso lá em Mateus 6,33. Ele vai estar dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Certamente nós temos nossas obrigações, nossos deveres aqui, nós temos faculdade, nós temos escola, trabalho, alguns que já trabalham, e não estou dizendo aqui que nós devemos negligenciar essas coisas, pelo contrário, nós temos que fazer isso da melhor forma também para glorificar a Deus. Porém, o que o texto está nos dizendo aqui é que em primeiro lugar em nossa vida, o que Jesus está dizendo em Mateus, é que a principal coisa das nossas vidas aqui na Terra é buscar o reino de Deus. E isso implica em pregar o Evangelho e glorificar o nome dele. Essa deve ser a primeira coisa, o primeiro objetivo das nossas vidas. E o versículo vai continuar, Jesus dizendo que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E que coisas são essas? São todo o resto. Seu trabalho, seu diploma, enfim, as coisas que você julga ser importante.
de que forma nós temos administrado o nosso tempo? Essa é a reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Se durante esse período curto que nós vivemos aqui na Terra, nós temos dedicado a maior parte do tempo e as nossas forças para servir ao Senhor. E o apóstolo Paulo vai estar falando acerca disso lá em Efésios 5,15. Ele vai trazer algumas dicas de como nós devemos viver esse breve momento que nós vivemos aqui na Terra. Então, Efésios 5,15, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando de como nós devemos viver de forma sábia. O que é viver de forma sábia? E o que ele traz aqui no texto, viver de forma sábia é aproveitar todas as oportunidades que nós temos nesses dias. A oportunidade de pregar o Evangelho, a oportunidade de servir ao Senhor com tudo que temos. Devemos sim buscar nos empenhar em nossa escola, nossa faculdade, nosso trabalho. Buscar ter boas condições aqui não é pecado. O problema é fazer disso prioridade na sua vida. O próprio Jesus já vai estar falando de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o apóstolo Paulo também, como nós vimos lá em Coríntios, vai dizer: busquem aquilo que é invisível, porque as coisas visíveis desse mundo vão voltar ao pó um dia. Tudo que a gente constrói aqui, um dia vai se acabar, nós vamos morrer, nós vamos voltar ao pó. E todas as coisas que construímos também. A palavra de Deus nos desafia a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar se empenhar no crescimento do reino de Deus aqui na terra, na pregação do Evangelho, na leitura da palavra de Deus, na oração e no serviço do reino de Deus. Então, que nós possamos, durante esse curto tempo em que estamos aqui juntos, aqui na terra, vivendo esse breve momento que, como a palavra de Deus nos orienta aqui, nos fala, passa muito rápido. Possamos usar desse tempo, da nossa juventude, do nosso vigor, não para buscar coisas fúteis, mas para servir ao Senhor de todo o coração. Usar a nossa energia para pregar o Evangelho, para crescer na vida espiritual e fazer com que o reino de Cristo avance aqui na terra. E eu queria encerrar com o Salmo 103, verso 15 a 18, que vai dizer o seguinte: nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor, por aqueles que o temem, dura de eternidade em eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. É isso que a palavra do Senhor possa estar falando nos nossos corações e nos dando entendimento de como deve ser nossa caminhada aqui na terra. Que possamos dedicar tempo no serviço do reino de Deus e que possamos buscar ser cada vez mais parecidos com Cristo. É isso. Deus abençoe cada um de vocês.
amor.